É um debate muito simples, certo? Vocês viram que propositalmente eu estava arrumando ali na hora do coffee break um lado e o outro lado. Por quê? Porque é um debate, né, pessoal? Não é para ficar em cima do muro com um painelzinho, não. Aqui a gente quer que seja tipo, o pessoal até brincou, né? Que é um exemplo ruim de dar no momento, mas aí que eu acho divertido, né? É tipo Lula e Bolsonaro, entendeu, pessoal? Tipo Lula e Bolsonaro, que é para ser bem arriscado que a gente vai falar aqui, né? Só que de um lado, pessoal, nós temos as pessoas aqui que estão do lado da inteligência emocional aqui. Eles aqui defendem a inteligência emocional e acham que a inteligência emocional faz muito mais sentido do que a inteligência artificial, certo? Do nosso outro lado aqui esquerdo, já os dois aqui falam, não, o negócio é inteligência artificial, certo? É esse o futuro, é aqui que vai caminhar, aqui que a gente vai ter resultado nas empresas. E a inteligência emocional não é o fator mais determinante aqui, beleza? Então esse é o debate que a gente vai viver. Para eu começar isso aqui, pessoal, quero dar uma esquentada no clima com vocês aqui. Fogo beleza? No parquinho. Hã? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, por fogo no parquinho, eu quero fazer uma enquete com vocês ao vivo aqui, tá? Quem acha que a inteligência emocional é mais importante do que a inteligência artificial, vai levantar a mão aberta, cheiona assim, certo? Cheia, aberta, como se fosse o número 5, beleza? Emocional. Quem acha que inteligência artificial é mais relevante atualmente do que a inteligência emocional, levanta a mão fechadinha aqui, beleza? Inteligência emocional, inteligência artificial. E eu quero ver a plateia para que lado o pessoal está pendendo aqui, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Olha lá, mão aberta, todo mundo, é lógico. Lógico. Mão aberta. Então, como tá todo mundo com mão aberta, eu vou ficar do lado de vocês para ser 3 contra 2 e a galera. Beleza? Bacana. É 2 contra o resto, né? É lógico, cara, a gente tá por isso que o emocional é mais importante. Né? Vamos perder, né? Vamos perder. Mas eles não viram os argumentos ainda que a gente tem. Então, já que vocês estão na frente, eu vou deixar você começar. Por que inteligência emocional, então, ainda é mais relevante que a inteligência artificial? Na minha opinião, inteligência emocional é tudo. Por quê? A empresa ela é feita de capital intelectual, é o maior ativo. E o maior ativo são pessoas, todas essas que estão aqui, certo? E pessoas vêm com sentimentos, emoções e desejos. E uma negociação só é feita através de pessoas. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir pessoas em negociação. Você acha que não? Não. Muito bom. Davi, muito bom. Você acha que uma negociação, a inteligência artificial não substitui? Não. Sem sombra de dúvida, não. Eu acho que pode chegar um momento de ter, mas não vai ter aquele lado de perceber as microexpressões, de perceber o outro lado, de perceber aquela percepção que nós humanos temos. Tá, eu então, acho que isso... Então vamos falar de negociação para começar o nosso debate aqui. Negociação, pessoas negociam melhor do que a inteligência artificial. Com certeza. E aí, o que você acha, Regi? Sim ou não? Eu discordo. Eu sou um case puro da disruptura. Eu sou da área de sales, 15 anos. Eu fui parar de compras, um grande varejista. Eu entrei no olho do furacão, que foi a pandemia. Todos nós passamos por isso. E meu grande desafio lá era o spend analysis. Eu vim de compras falando de pipeline, quer dizer, de vendas falando em pipeline. Vender e comprar. Então eu tinha 3 tri pela frente para ajudar no cash flow da companhia. As nossas lojas foram fechadas em relação à pandemia. A receita caiu, não derrubamos o investimento, uma empresa de capital fechado, né? É totalmente investimento próprio. Então, eu tive que agir muito rápido nesses 3 trimestres para buscar, na realidade, a recuperação tanto financeira como também da produção, quando eu falo de compra-revenda. Né? Então, eu apliquei muito Analytics, Spend Analytics foi aplicado através de ferramentas. A matriz BCG, que a gente via em vendas, desculpa fazer esse comparativo, que é o posicionamento do serviço, produto. Em compras, como falou o Robert, foi o Krause, ele determinou para nós os pontos importantes. Aplicamos o 80-20, tudo isso com tecnologia, com inteligência artificial, colaboração de dados. Conseguimos identificar os grandes ofensores, eu acho que economizei 2 tri só nessa análise que foi feita através de inteligência artificial, porque os dados são abundantes. Computação a gente tinha lá também disponível. E informação é que mais tinha, então tem que tratar. Como diz o meu amigo aqui, ele colocou um pequeno flash lá que a informação é muito importante, mas ela tem validade. Né? Então, a inteligência artificial trata isso. Então, as tomadas de decisões foram muito mais rápidas. Perfeito. Porque, afinal de contas, o ser humano, com esse excesso de informação, se perde e não consegue analisar, não é isso?
É o que Eu não também. acho. Acho que se perde. Eu não acho não, sabe por quê? A Se gente perde. fez a mesma coisa, só que com pessoas. A gente precisava negociar todas as operações, reduzir pela metade, e foram pessoas que fizeram toda essa redução, se ajustaram. Você atingiu a meta, Márcia? Atingir. Não Na tem? verdade, eu não posso falar quantos dígitos a gente fez de saving, mas a gente fez em comum, sem ter ruptura, e falando de serviços, né? Nós somos uma empresa que é muito voltada a serviços, a gente não perdeu, não teve que demitir as pessoas dos nossos terceiros, tudo com negociação e gestão de fornecedores, tudo com essa relação humana, né? De adequação das áreas, porque tiveram que fechar unidades também, né? E adequação das pessoas, dos fornecedores. Essa clareza, né, essa relação humana, né, das pessoas, essa troca dentro da gestão de fornecedores e de todos os stakeholders, né, as áreas. A gente não perdeu no produto, a gente se reinventou porque teve que lançar produtos novos e não teve ruptura, nenhum desligamento de nenhuma pessoa. Ô Gerson, você acha que você confia no que ela está falando ou você acha que realmente a negociação é melhor? Eu venho do mundo prático, né? Deve fazer sentido ter inteligência artificial e automação, senão as empresas não investiriam, não gastariam o que fazem hoje com portais de SRM, Procurement e Sourcing. Então tem que fazer algum sentido, senão está todo mundo errado. Senão todo mundo que levantou a mão está aqui errado, tem alguma coisa errada. Isso, como a gente vem acompanhando nos últimos anos, nós já fizemos vários testes, viu, Márcia? De pegar a equipe de 20, 25 compradores, fizemos a melhor negociação, fizemos tudo. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, com os mesmos fornecedores, com os mesmos itens em processo eletrônico. E fizemos a comparação dos resultados. 3 resultados aparecem. Primeiro, não importa quem faça o processo, a governança, o compliance, o método é o mesmo. Então você já tem um ganho de compliance absurdo, porque o ser humano ele não vai repetir exatamente igual o que o outro repete. Então é o primeiro ganho que nem sempre é visível, né? É a governança e o compliance. O segundo ganho é a produtividade. Uma vez que você tenha tudo organizado numa plataforma, você consegue fazer um processo, em média, 1/3 mais rápido, ou seja, a produtividade de um grupo de compras que faz uso de inteligência artificial, ele consegue, em média, fazer 3 vezes mais processos do que o outro grupo. E a terceira informação, invariavelmente, a média, não digo um negócio ou outro, claro que existem negócios pontuais que pode ser melhor de uma forma ou de outra, mas a média economia em torno de 2 dígitos, se aproxima de 10%, a média de economia do mesmo grupo, detalhe, é o mesmo grupo, com os mesmos fornecedores, comprando as mesmas famílias de produtos. Senão, então, assim, há evidências, tá, técnicas, de que funciona a inteligência. Eu não vou nem comparar, porque esse problema do debate é seu. Eu estou falando de evidências. Peraí. Discorda disso, Davi? Mas lógico, porque tem 2 aspectos muito importantes. Questão de investimento, se fosse assim, as empresas não investiriam mais em treinamento. As próprias pessoas investem em treinamento. Você mesmo acabou de falar na sua apresentação quão importante é eu crescer, eu evoluir como ser humano para criar. Eu preciso treinar todo mundo para mexer com inteligência artificial. Mas lógico, mas aí eu te digo, se eu fico fazendo sempre repetido, eu sempre vou ter o mesmo resultado. O ser humano ele tem essa habilidade de fazer diferente, de pensar diferente e criar algo novo. Pode ser algo pior? Pode. Volto para o processo atual. É algo melhor, implemento melhor. Né? Eu discordo, eu acho que o algoritmo está muito avançado nesse sentido. Né? Você fala em retreinar, né? Que agora tem um termo chamado reskilling. Ou upskilling, você na verdade aperfeiçoar. Né? Quer dizer, o algoritmo ele também é um aprendizado. Né? Então não existe um comparativo entre o emocional e o artificial em relação a vou deixar de treinar, vou deixar de aprender. Pelo contrário. Eu acho que é contínuo nos dois. Até porque, Davi, agora eu vou falar uma informação técnica para todo mundo. Quando a gente fala de algoritmo, vamos falar do algoritmo assim. Eu tenho algoritmo de negócio. O que é isso? É uma regra que eu programo com condicionais. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça aquilo. Quando eu vou para inteligência artificial e uso machine learning, qual que é a característica do machine learning? O machine learning, ele aprende sozinho que as decisões que ele está tomando precisam mudar de acordo com o resultado. Significa o seguinte, se ele testa numa negociação 3 fornecedores e tem 10% de resultado, ele vai testar por 10 fornecedores. Se der 12%, ele fala, opa, 10 fornecedores, melhor que 3, da próxima vez eu rodo com 10 de novo. E o algoritmo sozinho no machine learning, sem ninguém codificar,
ele vai pegando variáveis novas e colocando. Ou seja, eu arrisco dizer que é mais fácil o algoritmo de machine learning fazer coisas diferentes do que o ser humano ter um paradigma muito forte e não querer inovar. Não, mas isso é realidade, não faz. A gente sabe que não faz e que existem limites. Ah, então você está achando que a máquina faz Agora, mais o ser humano inovação não que o ser tem humano. limite. Nós não temos limite. Basta ver, simples assim. Quem criou toda essa inteligência? Quem gerou? Então, como está falando, o Kelvin Toffler disse, né? A gente precisa aprender a desaprender, reaprender e aprender novamente, cada vez mais, para que a gente possa criar esse tipo de ferramenta. Agora, é muito impressionante, e aí eu acho que tem o Gerson que pode falar bastante, por que o pessoal busca tanta característica humana nas ferramentas? Do lógico, porque interage só com as pessoas, para que as pessoas consigam usar e tirar proveito. Então, sem o lado emocional, fica difícil. Tem outra variável que eu acho fundamental, é que nós vivemos num momento de excesso de informação e excesso de comunicação. Então, indiferente do que é melhor ou o que é pior, nós precisamos viabilizar meios organizados de apresentar informações e de organizar a comunicação, com detalhe, com logs do que aconteceu, para que nós tenhamos essa rastreabilidade. Então, esse conjunto de variáveis, usando o teu próprio argumento, ele pode ser para o bem ou para o mal. Tá? Para o bem, porque, obviamente, o ser humano tem inteligência e ele é que gerou os aplicativos, mas para o mal, porque cada pessoa pode escolher um caminho diferente e não há alinhamento, às vezes, numa corporação dos procedimentos que são adotados em cada caso. Então, é necessário, de certa maneira, ordenar. Então, não é só pelo ganho na negociação, mas pelo ganho de processo, pela gestão de processo, pelo controle de processo. Por isso que eu acho que não, e a inteligência artificial não precisa ser o nível mais elevado da inteligência com autoaprendizado. Às vezes a automação de inteligência, ou seja, árvores de decisão, ajudam muito nos processos. Porque troca um operador, treina, tem que treinar as pessoas que vão estar lá operando, mas elas necessariamente vão seguir o mesmo ritual. O que garante para uma corporação que está no Brasil, está na China, está fazendo a coisa de acordo com as definições de governança. Perfeito. Eu tenho perguntas já, pessoal daqui, que eu estou perguntas. Não, e garante que o hacker também entra. O Rafael Granado, cadê o Rafael Granado? Cadê o Rafael Granado? O Rafael tá aí. Rafael, a sua vem daqui a pouco, não vem agora. Eu estou guardando a sua para mais tarde. Eu vou fazer uma pergunta do Ricardo. Henrique está online com a gente aqui, certo? Ele perguntou o seguinte: para vocês, a inteligência artificial tem espaço quando falamos de análises de volumes de dados para suporte a negociações presenciais, ou ela vem a substituir o papel do comprador nas negociações? Então a pergunta do Ricardo é muito boa. Ele está falando o seguinte: eu vou usar a inteligência artificial, os dados, para eu me preparar para a negociação, ou simplesmente eu, ser humano, saio fora e o bagulho negocia sozinho? Tá? O que vocês acham, para depois eu passar para cá, para não enviesar a resposta? Existem dois grupos, basicamente, de soluções. Quando nós falamos de algo muito repetitivo, muito comum, não é necessário ter um operador. Você consegue automatizar 100% do processo, da requisição, da aprovação, a chamada dos fornecedores, a negociação e a decisão. Isso normalmente para tarefas repetitivas e comuns que representam um percentual relevante do volume de processo. Geralmente, ele não é tão aderente a processos mais complexos, que vão exigir a interferência de um operador, usando recursos de máquina, de inteligência e automação, mas também com a combinação de inteligência artificial com inteligência humana, de decisão e encaminhamento, e o nível mais alto, que eu diria que é onde a inteligência, apesar de metodologias, mas são menos automatizáveis, é no Strategic Sourcing que o ser humano faz toda a diferença, porque ele tem que trabalhar com a visão. Então, você tem lugar para todos. Então, na sua visão, para tentar traduzir, você tem três pontos. Um que ele falou o seguinte, respondendo aqui para o Ricardo. Ricardo, uma resposta é: várias negociações, eu não vou por um percentual, várias negociações tem que fazer totalmente pela máquina e vai ter um ganho maior do que o ser humano. Algumas negociações, ou várias negociações, vai ser feito para o ser humano em conjunto com a análise de dados de inteligência artificial. E algumas coisas que é Strategic Sourcing, que não está no caso da pergunta aqui, mas eu entendi, teriam que ser feitos 100% humano. Você concorda com isso, Márcio, ou não? Eu não tiro as pessoas de lugar nenhum daí. Porque ou ela vai estar programando, né, quando tiver a inteligência artificial, foi ela que programou, foi ela que criou todos os passos e ela que trouxe a expertise dela. Né? No momento do Analytics, ok, ela vai realmente ter aqueles dados, e aí, se a pessoa não sabe interpretar
o dado ali, ou formar aquilo para trazer resultado também não agrega, então precisa da pessoa, do conhecimento de mercado. E quando a gente fala do strategic sourcing, ou compras estratégicas, né, dos principais fornecedores da corporação, não tem como você traduzir a estratégia e toda a evolução de um relacionamento só com números, né? Eu acho que nós somos brasileiros também, a gente é um mercado muito assim, também afetivo, né? Afetivo, caloroso, relacionamento, sinestésico. E assim, é um pouco diferente de outros, talvez de outros países, mas assim, por mais que a gente tenha até um contrato assinado, muitas vezes a gente negocia aquilo que está assinado, é comum, né? A gente não segue o contrato by the book. Bem brasileiro. Então, é isso aí. Pessoa sempre. Mas deixa eu trazer um dado, depois eu deixo você completar, tá, Regi? Deixa eu trazer um negócio interessante quando a gente fala de negociação, né? Quando a gente fala em negociação, tem muito essa questão que vocês estavam defendendo. Pô, o ser humano que consegue sentir o calor, que consegue ler a microexpressão e parar e parar. Legal. Eu vou contar um negócio para vocês, pessoal. Neurociência, tá? Eu sou um apaixonado aqui por neurociência. E na neurociência, falando bem resumido, a gente tem o nosso cérebro, tem um cara chamado MacLean, tá? Que ele criou o cérebro trino. O que é o cérebro trino MacLean? O nosso cérebro é composto de 3 grandes partes. O cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, ou córtex. O que são esses 3 carinhas? O cérebro reptiliano, ele é responsável pela sobrevivência. Ele faz tudo, por isso que é reptiliano, que é mais animal, ele é através do instinto. Você reage sem pensar. Significa o seguinte, se eu ver aqui, pum, né? Você vê que ele quase não se mexeu, não é possível, cara. Mas ele deu uma piscadinha de perto, ele sabia. Você é um robô, impressionante, ele incorporou o negócio no palco, foi impressionante. Mas normalmente, né, 98% das pessoas, que não foi o caso dele, vão dar aquela assustada, certo? Isso não foi combinado, não. Não foi combinado. O Você nosso que tá com o cérebro, parceiro certo, viu? é isso, é por isso que a gente escolheu o certo, né? Foi preciso. O nosso cérebro, o reptiliano, ele automaticamente reage. Isso não pensou, não tem raciocínio nisso aí. Simplesmente uma reação instintiva, cérebro reptiliano. Quando a gente vai para o límbico é responsável pela emoção. Então aí que está relacionamento, todas as emoções do nosso dia a dia. Por exemplo, comprar, pessoal, o ato de comprar, ele libera hormônios, certo? De prazer, de dopamina, uma série de coisas. Então, na hora que a gente compra a pessoa física ou até jurídica, a gente tem prazer de estar comprando e consumindo algo, que libera hormônio na gente, emocional. E só então tem o neocórtex, que é o racional. Detalhe, depois que eu era bem resistente, né? Porque eu falo, não, cara, nós somos racionais, eu consigo ser racional. É impossível, nós somos 100% emocionais, por quê? Porque qualquer ordem de impulso que vai ao nosso cérebro, ele primeiro passa pelo reptiliano, que depois ele passa pelo límbico, e se eu conseguir romper a emoção, ele vai para o racional. Ou seja, qualquer decisão que eu tomo é 100% emocional, sempre. Eu posso ter usado raciocínio ou não. No caso que ele falou aqui, que ele estava defendendo a negociação, a sacada é o seguinte, Davi, esse cérebro límbico, ele tem recompensa por prazer, e assim funciona o ser humano de maneira geral. Então, a emoção que está em todas as decisões de inteligência emocional, na grande maioria das vezes, afeta, porque o raciocínio chega lá mais curto, e você toma a decisão emocional, onde a máquina, na verdade, tomaria uma decisão muito mais racional, e provavelmente para o negócio teria uma decisão mais assertiva, porque o ser humano não consegue eliminar o emocional da história. Então, a negociação, né, falando para o Ricardo, pode ser que uma negociação eletrônica, ele não está o cérebro límbico lá, e ele vai tomar uma decisão, porque nós seres humanos somos suscetíveis a prazer, e a gente vai, de alguma maneira, você vai ter simpatia por um fornecedor que, no fundo, sabe o que acontece? A gente na live ensina, né, no Embrasc, planilhinha de decisão, né, AHP. Cara, no fundo, você vai preencher um X a mais na coluna que você quer só para outro cara ganhar. Olha, bem que ele disse que ele ia defender os caras. Mas vamos lá. Seguinte, eu acho que o que você colocou é muito legal, porque tem uma frase que eu ouvi recentemente, que ele diz o seguinte: a gente precisa parar de acreditar em sorte, azar e destino e acreditar piamente em planejamento, estratégia e trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, Alex, essa parte da estratégia, do planejamento, como o próprio Schmidt falou, é fundamental do ser humano. E a única forma de tirar a emoção é eu realmente me planejar para isso. E aí a base de dados, como eles colocaram, é importante. Vai ajudar a direcionar essa tomada a não pôr o xizinho a mais para o outro lado, aí eu planejar os argumentos que eu vou utilizar. Agora, o poder que tem o argumento na entonação de voz, na minha posição, na minha inflexão naquela situação, tem um diferencial muito grande, porque vai impactar o humano lá do outro lado também. E o poder do relacionamento. Eu precisando comprar EPI,
com a pandemia, se eu não tivesse relacionamento com o fornecedor, fosse um algoritmo, o algoritmo que chegasse primeiro ia levar, e a gente ia ficar sem, e a gente não podia ficar desabastecido. É o poder do relacionamento, não é só emocional. Esse foi um bom argumento, eu tenho que concordar. Eu quero ver como você vai sair dessa agora. Eu vou pegar a carona de todos aqui. Em relação ao que a gente fala do cérebro humano, a máquina também é uma rede neural, né? Ela tem que ser alimentada, ela tem que ser treinada, ou ela própria pode se treinar, como o Alex disse. Eu não sou uma sumidade em relação à inteligência artificial, mas eu sou um estudioso e interessado e aplico na minha área de compras. Então, quando a gente diz respeito de inteligência artificial, tem algumas etapas que nós precisamos conhecer, né? A Low, que é a básica, tem a Narrow, que a gente está falando que é o que a gente está vivendo agora, que na verdade são coisas mais exclusivas que a gente faz, e tem a superinteligência, né, que a gente fala que é a generalista. E lá grandes estudiosos como Kai-Fu Lee, Max Tegmark, algumas literaturas que eu li, que eles vão para o lado científico também, e eles afirmam que a máquina, sim, ou ela vai se igualar, ou ela vai se superar, na verdade, a rede neural humana. Então, hoje em compras, voltando para o nosso drive, eu vejo a inteligência artificial como um suporte de compras, obviamente. Obviamente, ele identifica os melhores perfis de negociadores, que são os compradores, e utiliza a carteirização, quer dizer, quem é melhor numa determinada carteira, como é que ela vai trabalhar, e ela traduz em grau de eficiência. Então, quer dizer, a famosa meta, né? O comprador ele já tem uma meta para ser atingida e essa meta ela foi estudada. Hoje não é um forecast de vendas, eu vou vender 1 milhão e putz, não sei se eu vou conseguir vender. Mas em compras existe um estudo, né? As ferramentas, a matriz de Krauss, como determina, voltando a relacionamento, no estratégico. Obviamente é um relacionamento mais intenso, né? Porque são poucos fornecedores nesse quadrante da matriz. Né? Mas tem compras lá que nada são alavancáveis. Né? Um parafuso sextavado, desculpa a minha analogia, vamos lá, parafuso sextavado. É você saber o ppm, né? A quantidade, saber o melhor preço em relação a um baseline que você arrasta há 3 ou 1 ano, que seja, e você buscar seu target. Então, a inteligência ela faz isso de uma forma automática. Então, a gente tem grandes plataformas de sourcing, procurement, que faz isso. Na verdade, o comprador ele só atesta, né, se realmente a negociação foi corretamente executada de acordo com o escopo que ele recebeu. Perfeito. Agora, para a gente fechar emocional e eu mudar um pouco de assunto aqui, o último que eu quero falar de emoção é, vocês acham, agora vale para os 4 aqui, tá? Vocês acham que a inteligência artificial, tá? Ela é totalmente isenta de emoção ou não? O que vocês acham? Vou fazer uma enquete com a plateia. Quem acha que inteligência artificial é totalmente isenta de emoção? 0. Se acham que a inteligência artificial tem emoção, mão aberta, beleza? Mão aberta se a máquina, a inteligência artificial tem emoção, ou 0 se não tem emoção, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Cara, deu um esmagador 0, mas deu aqui pela minha conta, 12% respondeu que tem um pouco de emoção. E o que vocês acham? Tem emoção ou não tem na máquina de inteligência artificial? Acho que não tem. Não tem, Eu você acho também não. Não tem? Tem emoção. Isso, cara, é disso que eu tô falando. Vamos aqui voltar para o IE, inteligência emocional. Na verdade, é o que eu falei, a máquina, na verdade, ela tem que ser ensinada. Ela coleta dados, ela trabalha dados, ela resulta em frameworks, na realidade, baseados em algoritmos. Mas para tudo isso tem alguém desenvolvendo, lá tem emoção. O quanto eu quero atingir. Sim. Agora eu vou falar com dados, agora não é brincadeira, hein? Agora não estou brincando, tô falando sério. A grande discussão que se tem a nível bem filosófico, tá, pessoal, sobre ética, em termos de tecnologia no mundo e sobre inteligência artificial, é o quanto que a inteligência artificial está carregada de uma parte emocional de quem a programou, porque quem programa o negócio já arrasta sua emoção para dentro do código. Já é uma matéria obrigatória. Obrigatória. Ética, a mesma coisa, tá? E a segunda coisa é o seguinte, quando o machine learning toma as decisões novas, porque ele vai aprendendo com as decisões, se do outro lado ele está tendo uma decisão para mais ou para menos, para cima ou para baixo, que está um ser humano interagindo, ele automaticamente carrega uma decisão que tem um cunho emocional do ser humano
para dentro do novo algoritmo dele. Então, automaticamente, sempre tem emoção para dentro da máquina, o que parece não ser verdade, né? O atingimento é emoção. O próprio robozinho que a gente vê que ficou famoso, a Sofia, quem já viu a Sofia aí? Robozinho Sofia aí. Caramba, pessoal, de novo, quem já viu a Sofia? Não é possível que ninguém tenha visto. Poucos viram até, parece. Mas ele já é um robô que reage com emoção, fala alguma coisa, você tem cada vez mais o Alexa melhorando ali. É óbvio que está muito distante, né, da emoção, e agora eu vou caminhar para a pergunta. Mas, Alex, pode falar, agora eu vou caminhar para a pergunta do Rafael, beleza? Só para finalizar, a emoção ela está traduzida no desenvolvimento dos aplicativos, porque você procura desenhar com as cores, com o layout, com o formato que se comunica melhor e facilita a interpretação. Então, existe emoção aplicada, só que ela é racionalizada, tá, para poder ser multiplicada. Tá? Então, a emoção está na construção. Na hora de operar, ela já está racionalizada, esperando as reações de acordo com o que ela foi preparada para ser feita. Então, agora eu vou fazer a pergunta do Rafael. E a pergunta do Rafael é o seguinte, vocês vão entender porque eu deixei a dele para o finalzinho aqui. Na opinião de vocês, o ideal não seria um sistema híbrido, onde a inteligência artificial atua em negociações de compras do dia a dia e pessoas especializadas trabalhem fora da caixa, onde as máquinas talvez não consigam chegar atualmente? E agora, pessoal, quebrando, né, o lado que a gente forçadamente colocou argumentos de todas as pontas, no fundo, o que você acredita, Márcia? Que é uma conjunção das duas ou realmente você só acredita no ser humano? Posso pedir para dar o dedinho? Pode. Não, na minha opinião, é uma conjunção, não tem como, né? Na verdade, quando a gente usa essa informação toda que a máquina faz, nós, seres humanos, temos mais espaço e tempo para usar as nossas qualidades, né? A nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa relação humana, né? Justamente todo esse relacionamento que eu tenho falado desde o começo. Então, sim, a gente precisa trabalhar juntos. Você concorda com o Rafael que fez a pergunta, Davi, que é um sistema híbrido que, por exemplo, a inteligência artificial atua em negociação do dia a dia e as pessoas trabalham em negociações mais complexas? Sem dúvida, né? Tirando aqui a fantasia e chegando na realidade, tem coisas que não dá para a gente viver mais sem tecnologia, é verdade? Simplesmente pega o carro em São Paulo e tenta ir para algum lugar, ver se você consegue. A gente não sabe mais se locomover sem o bendito do Waze. Então não tem por onde, né? Agora, tem coisas realmente, quando a gente fala de pessoas, lado do soft skill, de entender o que aconteceu com as pessoas trabalhando em casa, num novo cenário, e ter que fazer esse time render. Quer dizer, se eu não entendo de pessoas, se eu não... Esse lado emocional é muito forte. Então, eu acho que tem que ter um balanço. Eu acho um ponto que foi colocado no discurso deles muito interessante, é o equilíbrio. O quanto eu preciso me equilibrar e não me depender somente da tecnologia e esquecer o quanto eu posso criar. Mesmo naquela curva C que você terceirizou lá, o quanto tem de recurso ali para eu criar. Vou pegar o exemplo que ele deu lá do parafuso, uma vez eu estava dando aula, falou do parafuso, falei, mas é um parafuso. O cara falou, eu trabalho na Petrobras, professor. O parafuso tem 0,5 metro de diâmetro. Eu fiquei imaginando a chave de fenda para apertar o parafuso, né? Mas a gente fala de alguma coisa e tem esse lado da interpretação. Então, a gente não esquecer que em certos lugares a gente não deve deixar de dar uma vasculhadinha de vez em quando, e isso a emoção é que faz. Porque, no fundo, pessoal, obviamente eu acredito no equilíbrio, né? Eu só fiquei aqui do lado deles para dar uma forcinha a mais no debate. O equilíbrio é tudo, mas eu vou dar uma opinião muito forte sobre negociação agora, na pergunta do Rafael sobre o sistema híbrido. Eu acho que, e a gente dá muita aula de negociação, concorda? Tem muita aula. Não, e a gente já tem RPA negociando. Negociando, a gente já tem RPA negociando, a gente dá muita aula de negociação. Davi, sem dúvida nenhuma, vou falar minha opinião, você vê se você me contesta como professor. A parte que eu vejo que a gente ensina e a gente vê mais problema do aluno executar é o planejamento. Porque na hora que o aluno está frente a frente negociando, sempre ele está usando as táticas que a gente ensinou, faz mocinho bandido, faz ancoragem, isso aí os alunos adoram e não esquecem na sala de aula. Agora, o planejamento, os alunos pulam, ele quer ir para o calor do negócio, quer ir para chegar na negociação e pula o planejamento. Então, na minha opinião, um planejamento hoje feito por analytics para negociação, eu realmente acho que você deveria ter um conjugado híbrido de ter um planejamento feito com todos os dados, fazendo sozinho as análises, para você ir preparado
porque senão a gente enviesa muito. Deixa a emoção para hora de negociar. Sem dúvida. Mas o Analytics, você concorda comigo? Não, eu vou dar o dedinho hoje, mas no próximo fórum, eu acho que é situacional, né? Nós temos os tecnoceticistas, temos os utopistas, mas tem uma variável que é o tempo. Né? O tempo que nos dirá como é que a gente vai trabalhar de fato essa rede neural artificial. Né? O quanto evoluída ela vai de fato estar, né? O quanto ela vai estar ajudando a humanidade. Na verdade, a gente já vê isso já a longas datas. Né? Telemedicina hoje é mais aprimorada. Né? Você tem aí o 5G, que vai diminuir a latência, você pode operar de um outro, por você um pouco radical, mas de um outro estado aqui em São Paulo, porque a latência diminuiu, você tem uma grande capacidade de banda. Por isso que eu falo que a tecnologia ela é muito evolutiva, né? E, de fato, a inteligência artificial ela é situacional. A pandemia ela criou essa disruptura, então foi situacional. Isso aí. Então, no fundo, pessoal, sem dúvida é um negócio híbrido. Apesar de a gente ter brincado aqui, né, para ser um negócio divertido, legal, os argumentos de ambas as partes são argumentos totalmente verdadeiros, tá, pessoal? Ninguém falou um negócio que ele não fez, ele fez isso aqui, ela fez com pessoas. Talvez, né, vou chutar aqui, ele tivesse um resultado parecido, maior ou melhor com pessoas, e talvez a Márcia teria um resultado maior com a inteligência artificial e menor com pessoas. A gente não sabe na realidade. Né? O Gerson tem lá o estudo que fez aqui, pode ser que ele tenha feito no grupo de empresas, e se fizer o mesmo estudo em outra empresa, a gente não tem dados, né, Gerson, tão grande assim, de mais de 2.000 amostras, para ter certeza do dado que o Gerson de fato trouxe aqui. O que se verifica é que, primeiro, há um impulso das empresas em trabalharem com tecnologia na área de suprimentos. Então, é inegável isso, né? É inegável que aquilo que é repetitivo ou programável, a máquina responde melhor. Quando você precisa de governança, o ser humano provoca desvios. É isso aí. O que é o benefício é o malefício, ou seja, do outro lado tem um ser humano e a comunicação pode trazer algum problema de compliance, de desvio. Então, tudo isso você consegue controlar, rastrear e dar uma governança na plataforma. Não é só o resultado econômico. Às vezes o resultado econômico de uma empresa é maior quando ela está com a excelente imagem perante ao seu supply chain e governança, porque ela consegue ter a credibilidade de trazer os melhores fornecedores, os melhores preços. Transparência, né? A transparência e tudo isso. A lisura dos processos, até a democracia de dar oportunidade para mais fornecedores. E isso, o racional, a plataforma consegue responder melhor, até porque o volume de informações e comunicação que se administra hoje é desumano. Mas não é humano, grande, é desumano. desumano. A gente não consegue responder a todos no tempo certo. Grande. E uma máquina consegue. Então, assim, a gente não pode esquecer que há uma limitação de capacidade de processamento simultâneo, que os equipamentos estão lá para isso. E essa é uma grande diferença que eu imagino, que às vezes não aparece numa análise, que é o ganho da produtividade, o ganho da governança, do compliance, que tem o prêmio de negociar bem também. É um prêmio. E no fundo, para a gente fechar, a lógica é o híbrido, né? Eu acho que todo mundo concorda aqui, né? Sim. A lógica é o híbrido. E só um depoimento para finalizar. As pessoas que recebem uma plataforma, elas se valorizam numa organização, porque aquilo que você falou é absolutamente verdadeiro. Você passa a usar o melhor da contribuição de cada um, porque aquilo que era tarefa repetitiva, você deixa de fazer, e o perfil exigido do profissional dali para frente é um perfil mais alto. Então, as melhores pessoas se destacam mais para fazer strategic success, para fazer planejamento, para fazer análise de dados, ou seja, a combinação bem feita dá o melhor resultado. Perfeito. Muito obrigado, Márcia, Davi, Regi, Gerson. Pessoal, uma salva de palmas aqui. Obrigada. Muito obrigado. E vamos lá, foi divertido o nosso debate aqui, acho que foi bem instrutivo para todo mundo. Beleza? Sem dúvida. Bom dia, pessoal, até mais tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.